Olá, eu sou o Teologando Rômulo e estou muito feliz de ter você por aqui neste canal em que falo sobre teologia. Aqui eu te ajudo a ter uma melhor compreensão da sua Bíblia, bem como a experimentar uma fé cristã mais sólida e robusta. No vídeo de hoje continuarei abordando o assunto da revelação de Deus, de maneira especial sobre a Bíblia. Mas antes, se você não assistiu os vídeos desta série anteriores, eu lhe convido a estar assistindo, pois eu argumento sobre a existência de Deus e inicio o assunto da revelação de Deus. Se você é novo neste canal, eu lhe convido também a estar se inscrevendo, curtindo e comentando o conteúdo dele. Pause agora mesmo você, seja novo ou veterano, e compartilhe agora este vídeo no seu WhatsApp, Telegram ou outra rede social que for do seu uso comum. Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia e abra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. E diz assim a palavra de Deus: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estes versos da Sagrada Escritura nos trazem à compreensão uma das doutrinas mais importantes no que tange a fé cristã, que é a doutrina da inspiração da Bíblia. Eu disse no vídeo anterior que Deus se revelou de maneira histórica e que o ápice dessa revelação foi o Senhor Jesus Cristo e que esta revelação foi registrada. Hoje abordaremos sobre como que esta revelação foi registrada. E o meio pelo qual Deus fez isto foi inspirando os autores da Bíblia. Eles tiveram acesso à tradição oral e à tradição escrita e colocaram no cânon bíblico, numa ordem lógica de revelação, em que somente o que é inspirado por Deus ficou no cânon bíblico. É por isso que é comum encontrarmos outros livros antigos que não compõem hoje o cânon, porque o Espírito Santo guiou a entrar para o cânon somente aquilo que é palavra de Deus. Tendo isto em mente, é necessário afirmar que o cânon inspirado por Deus é o cânon protestante, porque ocorreu entre 1545 e 1563 o Concílio de Trento, no qual foram acrescentados livros que são estranhos ao que era considerado inspirado por Deus anteriormente a isto. Mas, voltando ao assunto da inspiração, devemos analisar qual foi o meio pelo qual Deus inspirou os autores. Existe uma teoria chamada de teoria da inspiração mecânica. Isto é, Deus teria ditado as palavras que seriam registradas e os autores a copiaram. Porém, esta teoria enfrenta um problema. Se fosse mecanicamente a inspiração, somente teria o caráter divino na escritura. Seria parecido com uma psicografia. Existe uma teoria oposta a esta, que é a teoria da inspiração mental. Ela já diz que a Bíblia tem somente personalidade humana, pois Deus teria inspirado somente os pensamentos dos autores. Essa teoria enfrenta o problema de dizer que a Bíblia é um produto da cultura e é um produto humano, tirando o caráter divino da revelação, dizendo que a Bíblia contém palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. Então, resta respondermos como Deus inspirou os autores e registrou a sua revelação. E eu digo que foi de maneira plenária, ou seja, de maneira plena. Toda a Escritura, como diz o apóstolo Paulo, seu filho na fé, Timóteo, é inspirada por Deus. Cada palavra registrada no cânon bíblico foi expirada ou foi soprada por Deus.
ela também foi de maneira verbal. Por quê? Porque foi por meio de palavras. Lembre-se da ilustração da acomodação. Deus utilizou de linguagem humana para se falar e se comunicar com o seu povo. Interessante que o Novo Testamento ele foi registrado num grego comum, o grego koiné, mostrando a nós e ensinando a nós que Deus deseja falar com todas as pessoas, não somente aos intelectuais. Mas esta revelação não foi somente plenária e verbal, ela foi também dinâmica. Ou seja, ao inspirar, ao soprar as palavras que seriam registradas, Deus não anulou a personalidade dos autores. Foram 40 autores em aproximadamente 1.600 anos de registro bíblico. E Deus usou o pano de fundo cultural daqueles autores para registrar a Escritura. Ela, então, foi um processo dinâmico, mas sobrenatural, ao ponto que o pecado não influenciou no registro da revelação. Desta revelação, ou desta inspiração das Escrituras, nós depreendemos uma segunda doutrina, que é a doutrina da inerrância. Pois sendo a Bíblia palavra de Deus, ela expressa o caráter de Deus. Deus é um ser inerrante e ele tomou conta, por meio do Espírito Santo, de todo o processo do registro da revelação. De forma que esta é a base da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Cristo governa a igreja dele por meio da sua lei. E o Salmo 19 diz, no verso 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei de Jesus, que é a Bíblia, ela é inerrante. Nós não podemos encontrar erro ou contradição nas Escrituras. Além disto, esta palavra é suficiente. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas de muitas maneiras, hoje nos falou em Jesus. Esta revelação teve o seu ápice e foi o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deu à igreja os apóstolos, que estavam debaixo da sua autoridade. Cessando o período apostólico, não há mais revelação no sentido de inspiração. O que ocorre é que quando nós lemos a nossa Escritura, nós temos a iluminação do Espírito, um agir do Espírito Santo na nossa mente para compreendermos as doutrinas sagradas registradas na Palavra de Deus. Mas não é inspiração, de modo que nós não podemos mais escrever ou não existe outros autores além daqueles que escreveram a Bíblia. O último livro a ser escrito foi o Apocalipse e, cessando a última página de Apocalipse, cessou a revelação por inspiração. Tendo isto em mente, devemos crer que a palavra de Deus ela é infalível. Ela é infalível porque vejamos o que o autor aos Hebreus, no seu capítulo 4, afirma no verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja, essa palavra que é inspirada, inerrante, suficiente, ela é infalível porque ela cumpre o propósito pelo qual ela nos foi dada. Ela revela quem é o homem, ela revela quem é Deus e ela transforma o coração do homem, ela discerne o coração do homem, ela nos confronta e ela restaura a nossa alma. E ela habilita o homem para ser perfeitamente perfeito para toda boa obra. Então, Deus falou com o seu povo por meio das Escrituras. E a pergunta que pode surgir é como podemos atestar que a Bíblia é palavra de Deus? E existem alguns argumentos. O primeiro é que a própria Bíblia reivindica para si a autoridade de ser palavra de Deus. O Senhor Jesus diz
Examinai, pois, as Escrituras, pois julgais ter nela a vida, elas testificam dele. Este exame das Escrituras nos levam a ver uma fórmula profética, o assim diz o Senhor. Além disso, os autores bíblicos do Novo Testamento tinham consciência de que eles estavam sendo inspirados. Não é incomum encontrarmos Paulo dizendo que ele estava dando uma norma segundo o Espírito Santo o guiou. Também Pedro diz na sua carta, em uma de suas cartas, de que Paulo escreve por influência do Espírito. Pedro, ele diz que nenhum homem falou por profecia particular, mas os homens falaram e escreveram da parte de Deus. Isso significa, então, que devemos ter a Bíblia como a nossa palavra de Deus, porque ela mesma tem esta autoridade por si própria. Mas podemos também ver que existem evidências externas, ou seja, a Bíblia trata de momentos arqueológicos, cidades que eram tidas como registros bíblicos hoje já são sítios arqueológicos. Além disso, a quantidade de manuscritos, como eu já disse numa outra oportunidade, revela que houve um registro em curto espaço de experiências humanas e que, se formos comparar com outras literaturas, devemos levar em conta a literatura bíblica como verdadeira. Mas a maior evidência de que a Bíblia ela é palavra de Deus é o seu caráter transformador. Isto é, as pessoas que têm tido contato com a Bíblia e se aproximam dela de maneira salvífica, ou seja, o Espírito Santo regenerando o coração delas, concedendo a fé nessas pessoas, essas pessoas passam a ler a Bíblia e são transformadas. A alma delas são restauradas. Essas pessoas, elas são muitas vezes vindas de uma vida toda torta e ao se deparar com a Bíblia, elas são corrigidas. Isso me faz lembrar aquela canção que dizia que um homenzinho torto, que vivia uma vida torta, a Bíblia encontrou e tudo o que era torto, Jesus endireitou. Realmente, a Bíblia, ela tem transformado pessoas iracundas, pessoas muito bravas em pessoas amansadas, tem transformado os filhos rebeldes em filhos obedientes, tem transformado os drogados, pessoas que são escravizadas pelo pecado, em pessoas livres em Cristo. Elas têm sido transformadas por Deus. Portanto, a nossa Escritura, ou a nossa Bíblia, é palavra de Deus. E devemos crer que Deus se revelou e registrou esta história, de maneira que todo aquele que se levanta contra essa doutrina da inspiração é um inimigo do cristianismo verdadeiro. Portanto, que nós compartilhemos a Sagrada Escritura, pois Deus quer que nós sirvamos a Ele da melhor forma e podemos conhecer o nosso Senhor através da Escritura e Ele nos dá a ordem de levar a palavra dele a outros. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.